obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Meus caros irmãos, nós estamos próximos à solenidade da Páscoa. A Páscoa é a maior, a mais santa, a mais solene de todas as festas cristãs. É por causa da Páscoa que nós somos cristãos. É por causa da Páscoa que nós temos uma esperança no Senhor para esta vida e para a vida futura. É por causa da Páscoa que nós cremos em Jesus Cristo. Cremos nele porque cremos que ele é o Filho eterno do Pai, que por nós na cruz se entregou até a morte, entrou no mar tremendo da morte e o atravessou. Ele é o primeiro a atravessar o mar da morte, entrando na vida plena, a vida divina, a vida do Pai, na sua humanidade. É como homem que Jesus entra no Pai. Como Deus, ele sempre esteve no Pai e nunca deixou o Pai, mas como homem. E assim abriu-nos o caminho. Vou preparar-vos o caminho. Mas o que significa a Páscoa? Do que se trata? Eu gostaria de, em 2 ou 3 vídeos, explicar-lhe isso, meu caro irmão. Primeiramente, a Páscoa, a festa da Páscoa significa passagem. Passagem. Vamos procurar explicar de um modo bem simples. E essa passagem se dá em 3 momentos. 1, 2, 3. Primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, ocorrida no século 13 a.C., lá pelo ano 1250, se supõe, não se sabe ao certo. Pois bem, Israel era escravo no Egito. Israel era não povo. Israel era ninguém. Situação 1. Deus sopra um vento siroco sobre a água do mar. Abre o mar dos juncos. E Israel atravessa o mar. Situação 2. Escravo, veja, atravessou o mar. Passou pelo fundo do mar, com as águas como que querendo cobrir Israel. Israel sai do outro lado, um povo livre para encontrar o Senhor aos pés do Monte Sinai e para entrar na terra prometida. Situação 3. Então Israel passou da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, de não povo, para o encontro com Deus. E passou atravessando as águas do mar. E Deus abriu o mar com o vento siroco. Ora, esta Páscoa dos judeus era apenas uma profecia. O valor dela não está primeiro em si mesma, mas naquilo que ela significa, naquilo que ela profetiza, para aquilo que ela aponta, a Páscoa de Jesus. Aí sim, a Páscoa de Jesus é o foco, é o centro da Escritura. E também há esses 3 momentos. Vamos lá? Primeiro, São João diz no capítulo 13, versículo 1, quando chegou a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está aí a Páscoa. É passar deste mundo para o Pai, atravessando o mar da morte. O mar vermelho, o mar dos juncos da morte. Vamos lá? Situação 1. Jesus neste mundo, numa condição de servo, numa condição de escravo, numa condição de abaixamento, de kenosis. Ele tinha a forma de Deus, assumiu a forma de servo. Veja, mofé tudulu, diz a Escritura, a forma de servo. Jesus tomou sobre si a nossa situação humana. Situação 1. Situação 2. Jesus sai deste mundo na cruz. Jesus sai deste mundo e entra na morte, no mar terrível da morte. Salvai-me, ó Senhor, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Vejam, é a situação 2. Deus sopra
não mais um vento siroco, mas o vento do seu espírito na madrugada do domingo, sobre o mar terrível da morte. E Jesus atravessa esse mar da morte e sai do outro lado, do lado de Deus, para a comunhão plena com o Pai. É como homem que ele sai, é num corpo humano que ele atravessa, agora está ressuscitado. É numa alma humana que ele atravessa, em corpo e alma agora ressuscitado, cheio de Espírito Santo. É o homem novo, imolado já não morre, morto vive para sempre, é o novo Adão. Eis aí, é o início de uma humanidade nova. Ele nos abriu o mar, para que atrás dele, aqueles que crerem nele e receberem o seu Espírito, possam atravessar este mar terrível. E aqui vem a terceira Páscoa. Veja, a primeira Páscoa é preparação para a Páscoa de Cristo. A Páscoa de Cristo é a mais importante. Agora vem duas Páscoas mais, que são decorrências, fruto, consequência da Páscoa de Cristo. Qual é a primeira? A Páscoa do cristão. Todo aquele que crendo em Jesus, veja, todo aquele que crê em Jesus, é batizado em Jesus e se torna uma só coisa com Jesus. Vamos lá? Situação nossa, de escravos. Ninguém nasce filho de Deus. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, nascemos filhos da ira. Nascemos fechados para Deus. Nascemos escravos do pecado. Eis aqui, escravos como Israel no Egito. Entramos nas águas do batismo, cheias de Espírito Santo. O celebrante impõe as mãos sobre as águas, pedindo sobre elas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito que abriu o mar vermelho, feito o vento siroco, o Espírito que abriu o mar da morte e ressuscitou Jesus. Então, o cristão, que antes era pecador, era não povo, era vendido como escravo ao pecado, atravessa as águas do batismo, cheias de Espírito Santo, e sai dessa água unido a Cristo no Espírito Santo. Recebendo o Espírito de Cristo, ele se torna membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele se torna membro do povo de Deus, porque em Cristo, enxertado em Cristo, ele pode dizer Abá, Pai, filho do Pai, co-herdeiro do céu com Cristo, membro do seu corpo, que é a igreja, herdeiro da vida eterna, tendo já a semente da vida eterna em si, que é o Espírito Santo. É por isso que a Páscoa de Cristo é nossa Páscoa. É por isso que a igreja batiza na noite da Páscoa. É por isso que a Páscoa do Senhor é a nossa salvação. Mas há ainda uma consequência mais séria para o mundo todo, para o universo todo, para a criação toda. Vejam, a criação como está agora, diz São Paulo, geme em dores de parto. Está lá no capítulo 8 da carta aos Romanos. É uma criação boa, querida, boa por Deus, mas misteriosamente marcada pelo pecado. A criação toda geme. É um mistério muito grande. Um mistério. É verdade que existem gemidos da criação provocados pelo homem. A poluição, a devastação, o matar por esporte. Mas existe também marcas da própria dinâmica da criação. Um maremoto, um vulcão, um terremoto, uma seca feroz. Veja, então, a criação geme, é um gemido misterioso. Um dia, essa criação toda será mergulhada no mar de fogo do Espírito de Cristo. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória, e a criação toda, e aí também nossos corpos mortais, veja, passando por esse mar de fogo, que é também símbolo do Espírito, entrará na glória de Cristo para sempre. Então a criação como está agora, situação ainda de gemido, o mergulho na Páscoa de Cristo no final dos tempos e a entrada no novo céu e na nova terra que o Senhor nos prometeu e nos garantiu. Eis a Páscoa, é por ela que nós somos cristãos. E a igreja também, hein, vai peregrinando e vai mergulhando nas águas do batismo e um dia ela estará totalmente gloriosa no céu. Então a vida do cristão, a existência do cristão é pascal. E é a Páscoa que interpreta as dores e as esperanças da vida. É pela nossa fé na Páscoa que ainda que o pau da vida quebre nas nossas costas, a gente suporta, a gente aguenta, porque sabe que sofrendo com Cristo vencerá
e morrendo com Cristo ressuscitará. Então, basicamente, essa é a estrutura da Páscoa, esses 3 momentos. Sem entender isso, a gente não vai entender o que é a Páscoa. Eu depois vou explicar o tríduo pascal e vou explicar também as celebrações de cada dia do tríduo. Vamos ver se a gente tem força de fazer isso. Deus abençoe você. Até a próxima. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Caros amigos, nós estamos às vésperas da Semana Santa, a grande semana da Igreja. Era assim que ela era chamada na Antiguidade. Esta grande semana começa com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A missa é a Missa da Paixão. Na Igreja Antiga, celebrava-se neste domingo a missa com o Evangelho da Paixão, que terminava com o corpo de Jesus sepultado. E no domingo seguinte, o domingo de Páscoa, na vigília pascal, lia-se o Evangelho da Ressurreição. Isto no tempo que nós vivíamos perseguidos pelo Império Romano e sequer podíamos celebrar publicamente. Depois, quando a igreja ficou livre, então organizou-se o tríduo pascal. E esse domingo, chamado Domingo da Paixão, continua. Paramento vermelho, a gente escuta o Evangelho da Paixão, de acordo com o evangelista daquele ano, este ano o evangelista Mateus. E antes da Missa da Paixão, a gente escuta o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém e faz a procissão com os ramos, recordando que Jesus é rei, mas rei que tem como trono a cruz, como coroa os espinhos, como cetro a cana, como manto o escarlate vermelho dos soldados para ridicularizá-lo. Ele é rei, mas rei que passa pela cruz. E andar na procissão com os ramos quer dizer, eu creio, eu quero seguir a este Cristo, passando pela cruz para ressuscitar com ele. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Meus caros irmãos, eu lhes falei no vídeo passado, este é o terceiro. Primeiro eu expliquei rapidamente, de modo geral, o que é a Páscoa. No segundo, a Páscoa de Cristo. Hoje eu gostaria de lhes explicar neste vídeo como a igreja celebra anualmente a Páscoa do Senhor. Eu disse que a Páscoa ela é composta de 3 momentos. Escravidão, morte, se atravessa as águas do mar da morte, do mar vermelho, veja, segundo momento, e se sai do outro lado do mar, vivificado, livre para a comunhão com Deus, terceiro momento. Esta é a Páscoa. Como é que a igreja celebra isso anualmente? Como é que nós vamos celebrar na próxima Semana Santa? Com o tríduo, olhe, está vendo? 3 momentos, o tríduo pascal. O tríduo pascal. Nos ritos litúrgicos, aquilo que Cristo viveu e que se torna presente para sempre no coração do Pai, aquilo que Cristo viveu se torna presente na liturgia da igreja, para que você possa entrar e se apropriar daquela graça que Cristo nos oferece. Então vamos lá. Primeiro dia do tríduo, Cristo se entregou por nós. Vejam, Cristo, na condição de escravo, fazendo-se servo até a morte, se entregou por nós. Até a morte. Não há maior prova de amor que dá a vida pelos amigos. Segundo dia do tríduo, Cristo entrou na morte. Cristo foi tragado pela morte. Terceiro dia do tríduo, Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. Agora vamos lá. Qual é o primeiro dia do tríduo?
primeiro dia do tríduo é a quinta-feira santa à tarde e a sexta-feira santa. Lembre que para os judeus, na tradição judaica, o dia começa ao entardecer. O dia para o judeu começa quando brilham as 3 primeiras estrelas nos céus. Então, o primeiro dia do tríduo, a quinta e a sexta-feira santas, são um só dia. A quinta à tarde, o primeiro dia do tríduo. Veja, ele se entregou por nós. Ele se entrega ritualmente na ceia, no entardecer da quinta, e vai se entregar fisicamente, historicamente, como evento na sexta. Aquilo que Cristo faz na quinta e aquilo que Cristo faz na sexta são a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma entrega. Mas numa é o modo de entregar-se que muda. Numa ele se entrega ritualmente, para que a igreja possa repetir isso enquanto esse mundo existir. E na outra ele se entrega fisicamente, historicamente, materialmente. Eis aqui. Então, esse é o primeiro dia do tríduo. Na quinta-feira santa, na missa na ceia do Senhor, e na sexta-feira santa, o nosso coração devia estar com essa frase: tu te entregaste por mim até a morte. O segundo dia do tríduo é o sábado santo, chamado grande sábado. Nunca chame o sábado santo de sábado do aleluia. Isso era antigamente, quando na liturgia se celebrava a vigília pascal no sábado pela manhã. Por uma aberração, foram colocando para mais cedo, para mais cedo, para mais cedo, a vigília pascal, e terminou ficando no sábado pela manhã. Cuidado que estão começando novamente com isso. Já se celebra a vigília pascal às 8 da noite, às 7 da noite, veja. Deve se celebrar sempre com o sol já posto, e quanto mais tarde, melhor. Quanto mais próximo da meia-noite, melhor, a vigília pascal. Então, o sábado santo, o grande sábado, o sábado do silêncio, o sábado no qual Jesus passa na morte. Na morte. E depois o terceiro dia, o domingo da ressurreição, a vigília pascal. Veja, na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, o Pai, no Espírito, ressuscita o Filho. Ele venceu a morte. Então, esse é o tríduo pascal. Primeiro dia, quinta-feira à tarde e a sexta. Segundo dia, o sábado. Terceiro dia, o domingo. O domingo é o dia mais importante do tríduo pascal e encerra o tríduo pascal. Agora, vamos ver um pouquinho cada um desses dias. Bom, primeiro dia, a quinta e a sexta. Quinta à tarde ou quinta à noite, a missa na ceia do Senhor. O que faz essa missa? Essa missa recorda o mandamento do amor que Cristo nos deu, por isso o lava-pés, para recordar isto, tá certo? Recorda o sacramento do amor que Cristo instituiu, a Eucaristia, e o ministério em função da Eucaristia e de fazer da igreja uma comunidade de amor, o ministério sacerdotal. Então, na missa da ceia do Senhor, se recordam essas 3 coisas: o mandamento do amor, o sacramento do amor, a Eucaristia, e o sacerdócio ministerial. E como é que a igreja faz isso? A missa da ceia do Senhor é uma missa com um tom festivo. Festivo, mas sereno. Festivo, mas grave. Aquela solenidade serena, grave. O sacrário fica aberto, sem o Santíssimo Sacramento. A missa deve começar, a igreja enfeitada, de modo discreto, mas belo. Né? A cor é o branco. É uma missa eucarística. O sacrário está vazio, porque só se comunga no tríduo pascal as hóstias consagradas no tríduo. E, então, no Glória se toca o sino, se toca a campainha, porque significando que a igreja vai silenciar esses sinos que são sinal de alegria. A partir daí se toca a matraca, a madeira. Pois bem, como sinal de luto, sinal de gravidade, de sobriedade. Depois da homilia, o padre faz o lava-pés. Esse lava-pés é para recordar o gesto de Cristo. E o que significa o lava-pés? O dar a vida. Jesus disse: o Filho do Homem veio para servir. E disse qual é o serviço: dar a vida em resgate da multidão. Por isso ele vai dizer a Pedro: se eu não te lavar,
Quer dizer, se eu não der a vida por ti, Pedro, tu precisas, Pedro, que eu morra por ti. Você precisa que Cristo morra por você. Se você não aceitar que Cristo morreu por você, você ainda está nos seus pecados. Se eu não te lavar, Pedro, se eu não te servir morrendo por ti, tu não terás parte comigo. Tu precisas que eu seja teu servo. Veja que coisa. Por isso, o celebrante lava os pés, né, para recordar esse gesto de Cristo, para imprimir esse gesto de Cristo. E aí Jesus dá o mandamento do amor. É um mandamento novo, novinho em folha. Porque o Antigo Testamento dizia, olha, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso a um escriba, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora ele vai dar um mandamento novo. Esse não vale mais para a gente não, viu? O mandamento novo é, amarás o teu próximo como eu amei. E como é que eu amei? Lavando os pés, quer dizer, dando a vida, até a morte de cruz. Então, Cristo é o modelo e a medida e o critério do amor. Ele só podia dar esse mandamento nessa hora, porque ele ia se entregar. Então, o mandamento do amor. Depois, na missa, a consagração, que tem palavras tão bonitas. Se o padre usar como deveria usar hoje, na Quinta-feira Santa, a oração eucarística primeira, tem lá tão bonito, né? Hoje, neste dia, ele deu a sua vida por nós, ele instituiu a Eucaristia. E no final da missa, vocês sabem, antes, né, depois da oração após a comunhão, então o que sobrou da reserva eucarística, porque devem ser consagradas hóstias para aquela missa da ceia do Senhor e para a Sexta-feira Santa, quando não haverá missa. Então se guardam as hóstias, elas são levadas de modo solene, bem solene, a matraca tocando, os 2 turíbulos, né, as velas, deve ser levado para um altar lateral fora do espaço litúrgico, do espaço celebrativo, devem ser tiradas. Então é levada para o altar chamado da reposição, um altar de reserva. Né? Então, não é exposição do Santíssimo, não se coloca numa custódia, não é uma procissão eucarística, de modo algum. É a igreja cumprindo o convite do Senhor naquela noite. Ficai aqui comigo e vigiai. Então se leva de modo solene o Santíssimo e ali ele deve ser adorado pela paróquia, pela comunidade, pelos vários grupos até a meia-noite. De modo solene, se revezando, cantando, né, num tom grave, claro, nada de folia, mas com todo o amor e com todo o carinho. A partir de meia-noite não se pode mais fazer adoração comunitária, solene, mas só privada, individual. Após a missa se descobre o altar para significar o jejum eucarístico. A igreja não celebra a missa. É por isso que é errado durante o ano deixar o altar descoberto. O altar na liturgia latina sempre fica coberto. Altar descoberto é só na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo, significando o jejum eucarístico. Ah, mas o altar é lindo para Deus, não é para exibição. Cobre-se com a toalha branca, de linho ou um tecido parecido, não lustroso, não brilhoso, porque na liturgia latina, a toalha branca do altar evoca o sudário, o lençol que envolveu o corpo do Senhor. Então, do Cordeiro imolado que ressuscitou. Então, essas invenções, nunca a gente deve dar espaço na liturgia. Tudo tem um sentido que a tradição, com T maiúsculo, a tradição, no sentido bonito da palavra, foi nos legando, nos passando. Então, se descobre o altar, se esvazia a pia de água benta e a pia batismal. Veja, a igreja vai entrando em recesso. Se retira a cruz de dentro da igreja, ou se não se retirar, se vela com um tecido branco ou vermelho ou roxo. Porque agora, veja, a igreja vai se preparar para celebrar a paixão do Senhor. Mas isso é um outro assunto, para um outro vídeo. Até lá, se Deus quiser. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão.
irmão, nós estamos conversando sobre a Páscoa. No vídeo passado eu lhe expliquei um pouquinho, com alguns traços, a liturgia da Quinta-feira Santa, início do primeiro dia do Tríduo Pascal, a missa na ceia do Senhor. Agora, a Sexta-feira Santa. A sexta-feira ainda é o primeiro dia do Tríduo. O que Jesus fez na ceia, ele vai fazer na cruz. Aliás, ele só celebrou aquela ceia porque ia fazer na cruz. Senão seria um cheque sem fundo. Veja, Jesus se deu no pão e no vinho e depois não se entregou na cruz. Seria um covarde? Seria um Jesus laranja. A gente já tem tanto, né, no Brasil. Então veja, não, Jesus não passa cheque sem fundo. Jesus não é laranja. Aquela liturgia realmente, o que Jesus celebrou na ceia, ele celebrou na vida. É isso que a igreja celebra na sexta-feira. Sexta-feira Santa é dia de jejum e abstinência de carne. Vamos lá. Abstinência. Não se come carne de animais de sangue quente. Não se come carne de mamíferos. Não se come carne de aves. Tá certo? Então só se come peixe, ou ovo, ou nada. Tá certo? Então é a abstinência de carne. Quem está obrigado à abstinência? Está obrigado todo cristão a partir dos 14 anos de idade. Tá certo? Dos 14 aos 60, a abstinência de carne. E o jejum? O jejum consiste em só fazer uma refeição completa no dia. Uma. Em geral, do meio-dia. Tá certo? O café da manhã, o jantar deve ser tão pouquinhos que juntos não deem uma refeição. Nada de lanche, líquido, com moderação, não quebra jejum. Quem é obrigado ao jejum? Ao jejum, todo cristão a partir dos 16 anos. Ou melhor, dos 18 anos. A abstinência a partir dos 16, o jejum a partir dos 18. Quer um conselho? Bote desde cedo o seu filho para jejuar. Desde cedo o seu filho para fazer abstinência. A vida toda. Jejum não mata ninguém, a abstinência não enfraquece ninguém. Aprendamos desde cedo a dar a Deus tudo. A dar a Deus o melhor. A não dar a Deus pela metade. A não economizar amor e devoção para com nosso Senhor. Não eduquem seus filhos para ser frouxos. A igreja faz assim porque é generosa, porque pensa nos mais fracos. Mas aquilo, tanto quanto possa amar, ame. Tanto quanto possa ser generoso com o Senhor, seja. Então isso é o jejum e a abstinência. Por quê? Aquela frase de Jesus: quando o esposo for tirado, então jejuarão. A igreja nesse dia pensa no seu esposo, no seu Senhor, que foi retirado. Então é um dia no qual a igreja guarda a lembrança piedosa da paixão e da morte do Senhor. É um dia sem liturgia, quer dizer, sem Eucaristia. Se você for às nossas igrejas, o altar estará descoberto. Não se celebra a missa. Veja que coisa. Na sexta-feira santa e no sábado santo, não se celebra a missa. Que coisa. A única vez no ano em que isso acontece. Pelas 3 horas da tarde, ou depois disso, numa hora mais apropriada, a comunidade cristã se reúne para recordar a paixão do Senhor. É um momento de oração, não é uma missa. É a solene celebração litúrgica da paixão, que consiste de 3 partes, bem simples. Uma liturgia da palavra, a adoração da cruz e o rito de comunhão. Então vamos lá. A cor desse dia é o vermelho. Imagine a igreja, a pia de água benta vazia, a pia batismal sem água, a cruz velada, o altar descoberto, a igreja na penumbra, nada de flor, nada de ornamentação, o esposo foi tirado. A igreja exprime toda a sua dor pela morte de Cristo. Então, a igreja quer nesse dia fazer sentir que a morte de Cristo não foi uma brincadeira, não foi um passeio, não foi um faz de conta. A cor deste dia é o vermelho, vermelho do sangue, vermelho do Espírito Santo, porque foi no Espírito Eterno que Cristo se entregou ao Pai, como diz a carta aos Hebreus. Veja, foi no espírito de amor que o Filho se queimou como holocausto, se entregando até a morte ao Pai por nós. Então, a liturgia começa de modo muito sóbrio, até duro, não é? O padre entra, os ministros ordenados entram e se prostram diante do altar, em sinal de adoração profunda. A prostração é o modo de reverência mais profundo que existe. Veja, fica no nível do chão. No cristianismo, o chão tem um sentido.
O chão lembra o pó, a humilhação. É por isso que não se coloca a Bíblia no chão, aquela história, vamos fazer um encontro, aí coloca no chão a imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, uma Bíblia, está errado. Está errado. O chão não é lugar para isso. No cristianismo, o chão quer dizer humilhação. O chão quer dizer um menos. Não se deve jogar essas coisas fora. Essa é a simbologia. Uma coisa que a gente ama, a gente não coloca no chão. Uma coisa que a gente preza, não coloca no chão. No chão eu me prostro para a ordenação, no chão eu me humilho, e no chão se coloca o caixão, como sinal de que realmente a pessoa humilhou-se até a morte. Eis aqui o sentido. Então ali a comunidade se ajoelha e os celebrantes prostrados por um tempo adoram o mistério da cruz. E aí já começa com a oração, não tem nome do Pai, não tem nada. E a oração bem breve, por Cristo nosso Senhor, nem é por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, não. E aí atentos, impressionados, admirados, a gente vai escutar. Em primeira leitura, o quarto cântico do servo sofredor. O Salmo 30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A carta aos Hebreus dizendo que Jesus entrou no céu com o seu sangue para interceder por nós. E depois a paixão segundo João. E o versículo para o Evangelho. Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Veja, só a palavra de Deus pode explicar o desastre da cruz. Só a palavra de Deus pode iluminar que ali não foi o fim, mas o começo. Ali não foi a derrota de Deus, mas a vitória do seu amor. Ali está a salvação do mundo. Ali está a interpretação de toda dor, de todo pranto, de toda morte da história humana, da sua história, da minha história. Então esse é o sentido dessas leituras. E como é que termina a liturgia da palavra? Como na missa, só que de modo solene, com a grande oração dos fiéis, que é chamada nesse dia a oração universal, porque nesse dia de modo solene, em 10 orações solenes, a igreja como povo sacerdotal, a igreja como esposa do Cristo sacerdote, pede por toda a humanidade. Não se deve mudar nenhuma nem nada dessas orações. Orações soleníssimas, que devem ser feitas com toda a gravidade. É a oração oficial nesse dia, a súplica da igreja inteira. Pronto, terminada esta parte, terminou-se a liturgia da palavra. Aí vem a adoração da cruz, que não é a adoração da madeira, é a adoração do mistério da cruz. Esse mistério concretizado na madeira. Não é uma cruz vazia, é um crucifixo. É a cruz com a imagem do Senhor. E de preferência o Senhor morto. Você sabe que há 2 estilos de crucifixos. Crucifixo com Jesus vivo, que chamam de Bom Jesus, e o crucifixo com Jesus morto, que chamam de Senhor do Bom Fim. É preferível, aqui não existe uma norma, eu estou dizendo assim, é preferível o Senhor morto. O Senhor do Bom Fim. Então, há 2 modos de fazer, não é? Cobre-se o crucifixo e vai se descobrindo aos poucos e dizendo essa frase tremenda: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Que coisa! Por que Deus quis salvar o mundo por um caminho desses? Por que a cruz? Por que a cruz marca a nossa vida? Por que a cruz marca a vida do cristão? Que mistério tão grande! A gente não entende. Mas toda vez que o padre diz, as 3 vezes, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, toda a igreja se ajoelha e diz, vinde, adoremos. 3 vezes a igreja se ajoelha admirada e diz, vinde, adoremos. E depois, o beijo da cruz. Só pode ser uma cruz, não pode ter mais de uma. Ah, mas tem muita gente. Uma cruz. Se tem muita gente, não beija. Né? Só os ministros beijam e depois se abençoa. Ou deixe no final da celebração ali para o povo beijar, se é tanta gente assim. Mas uma cruz só. Se tem mais de uma, não é a de Cristo. A do bom ladrão, a do mau ladrão, mas não é a de Cristo. A de Cristo é uma só. Então, e se canta aquele canto tão bonito que são os lamentos do Senhor. E a gente diz, olha que coisa, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós. O santo que foi crucificado como maldito por Deus. Veja, o forte
que foi crucificado em fraqueza, o imortal, que foi dilacerado pela morte. Como o nosso Deus é, que mistério tão grande. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. E aí termina a segunda parte deste rito sagrado. E aí vem a terceira, que é o rito da comunhão. As hóstias que tinham sido consagradas na quinta-feira santa, o padre ou o diácono, nesse dia não é ministro da comunhão que vai buscar, de jeito nenhum. O padre ou o diácono, com o véu humeral, né, vai buscar, se cobre o altar só para aquela hora. Então se coloca ali, se reza o Pai Nosso, se diz eis o Cordeiro de Deus e se dá a comunhão. Só isso. Não tem abraço de paz, não tem nada. Nada. É um rito cru, muito simples. E é muito bonito comungar na Sexta-feira Santa. Não dizem que a gente adora um Deus morto? Não dizem alguns, por ignorância ou maldade, na Sexta-feira Santa, nosso Deus é vivo. E o nosso? Não só é vivo, é presente. A gente o comunga vivinho. Como a gente diz aqui no Nordeste, vivinho da Silva. Está lá. Veja, comungamo-lo vivo. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Celebramos ritualmente a sua morte na Sexta-feira Santa. Mas ele está vivo para sempre, para interceder por nós. Então comungamo-lo. Depois da comunhão, se guarda novamente o Santíssimo. Mas aí, atenção, não se recoloca nem no sacrário, nem no altar da reposição. Se deve guardar em algum lugar onde realmente ele não se adore mais nada. 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 Pode guardar no gabinete do padre, no lugar digno, fica lá guardadinho. Então, e assim termina o rito sagrado da Sexta-feira Santa. É muito aconselhável não terminar por aí. Depois fazer algo, a nossa devoção popular tem a via sacra, ou o enterro do Senhor, a famosa procissão do Senhor morto. Recordando aquele acontecimento bíblico que se tomou o corpo de Jesus e piedosamente o sepultou. Então, lembro nesse dia a coleta pelos lugares santos, não é brincadeira, os cristãos da Terra Santa precisam da nossa ajuda, os frades franciscanos que têm a custódia e a guarda dos lugares santos precisam da nossa ajuda nesse dia. Para eles deve ser um conforto muito grande saber que os cristãos do mundo inteiro ajudam economicamente nesse dia para eles sustentarem lá a nossa presença nos lugares santos. Pois bem, então, feito nesse dia, só se pode se comungar ali, na celebração litúrgica, como na Quinta-feira Santa também. Comunhão só para doentes, fora da liturgia. Só para os doentes. Está certo? Nesse dia não se celebra sacramento nenhum, só o sacramento da confissão. Bom, então, terminado isto, se descobre o altar e a igreja continua no silêncio. No silêncio. A única cruz que fica exposta é a cruz que foi adorada. E aí, quando se passa pela frente dela, na Sexta-feira Santa, a partir da celebração da Paixão do Senhor e no Sábado Santo, se faz genuflexão diante da cruz. E aí entramos no segundo dia do Tríduo, o Sábado Santo. O que é que tem no Sábado Santo? O silêncio. É um dia de estar em silêncio com Cristo. É um dia de meditar na morte. O Senhor entrou na morte. Nós um dia entraremos na morte junto com o Senhor. Vá na igreja nesse dia. Fique um pouco diante daquele crucifixo que foi apresentado na Sexta-feira Santa. Contemple a imagem do Senhor morto. Em casa, leia os salmos penitenciais. Nesse dia não é dia de estar agitado, fazendo... Não é um dia de vazio, é um dia alitúrgico. É o dia mais vazio do ano, entenda. O dia alitúrgico, sem nada. É o ponto mais baixo do ano. Porque depois o Senhor, saindo do mais baixo, será exaltado no mais alto. Então, é um dia também de abstinência de carne e de jejum para quem for forte. Tá certo? Seria excelente jejuar e se abster de carne no Sábado Santo. Nesse dia, atenção para o que eu vou dizer, nem os doentes podem comungar. No Sábado Santo não se dá a comunhão nem aos doentes, ninguém comunga no Sábado Santo, só os que estiverem às portas da morte. Aí recebem a comunhão em viático
porque a morte não olha agenda nem dia litúrgico. Tirando isso, ninguém comunga. Os doentes podem comungar na quinta, podem comungar na sexta, e só comungarão no domingo da ressurreição. No sábado santo, ninguém. Quanto ao domingo, é um próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Prova de amor maior não há, que doa a vida pelo irmão. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Meu caro amigo, no último vídeo que nós gravamos, eu, falando sobre o Tríduo Pascal, já lhe expliquei a missa na ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. Já lhe falei também no Sábado Santo. Vamos recordar um pouquinho. Eu disse que o tríduo se compõe de 3 momentos. Cristo que se entrega até a morte. Se entrega ritualmente na ceia e se entrega historicamente na cruz. É uma entrega só. O Tríduo Pascal, o primeiro dia do Tríduo é a quinta-feira à tarde, com a missa da ceia do Senhor, e a sexta-feira. Lembre que para o judeu o dia começa no entardecer, quando brilham as 3 primeiras estrelas no céu. Então a quinta-feira santa já vale pela sexta, já começa o primeiro dia do Tríduo. Ele se entregou na ceia e na cruz. O segundo dia do Tríduo, ele entrou na morte. Então, no entardecer da sexta-feira e durante o sábado, nós já entramos no segundo dia do Tríduo. O que a igreja celebra nesse dia? Nada. É dia de silêncio, dia de oração, dia de pensar que Cristo entrou na morte, na minha morte, na sua morte. Ele morreu como você, como eu morrerei, para que nós morramos como Ele. Ele morreu da nossa morte, para que nós morramos da sua morte. Morte que conduz à vida. Por isso, no Sábado Santo, não se pode dar comunhão nem aos doentes. Eu já expliquei isso no vídeo passado. A igreja não celebra nada. O altar na missa, o altar na igreja permanece descoberto. Altar descoberto quer dizer isso. Jejum da Eucaristia. Abstinência do sacrifício da missa, do sacrifício eucarístico. E agora vamos ver o terceiro dia do Tríduo, que começa ao entardecer do sábado até o domingo. Então, ele ressuscitou. Primeiro dia, ele se entregou. Segundo dia, ele permaneceu na morte. Terceiro dia, ele venceu a morte. Ele atravessou o mar da morte. Como eu já expliquei em outro vídeo, o Pai, na madrugada do terceiro dia, derrama não o vento siroco, mas o próprio Espírito Santo sobre o mar da morte. E abre esse mar e ressuscita o Filho. E esse mar nunca mais vai se fechar. Quem morre no Filho e com o Filho ressuscitará. Atravessará esse mar, vencerá a morte. Entra onde a morte foi vencida, onde ele, imolado, já não morre, e morto vive para sempre. Mas como nós celebramos o terceiro dia do Tríduo? Segundo a antiquíssima tradição, é com o sol já posto no meio da noite. É uma noite santa. Esta noite é uma noite em honra do Senhor. Santo Agostinho dizia que a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias. É a principal celebração do cristão, do cristianismo, do ano todo. E nós celebramos com 4 liturgias, com 4 ritos. A liturgia do fogo. Cristo é luz que ilumina no fogo do Espírito. Vejam, a liturgia da palavra. Cristo é a palavra de Deus, a palavra do Pai, cheia de Espírito Santo, que nos vivifica. A liturgia batismal, a liturgia da água, Cristo nos dá o Espírito pela água do batismo. E, finalmente, a liturgia eucarística, a missa da Páscoa. Veja, quando o Senhor se coloca no altar, imolado e ressuscitado,
para que nós ofereçamos-lo em sacrifício e recebamos-lo em comunhão. É a missa de Páscoa, é a missa mais importante de todo o ano litúrgico. Vamos lá então ver um pouquinho essas 4 liturgias. A vigília pascal começa no escuro, porque lembra o Sheol, lembra a morte onde Cristo está, onde está a humanidade todinha antes da ressurreição de Cristo. É nesse escuro que começa. No rito antigo, o padre começava essa missa com vestes ainda, veja, penitenciais, não era ainda com o branco, de modo algum. Veja, era com o roxo quaresmal. Somente a partir do Aleluia é que ou melhor, a partir do Glória é que trocava o roxo pelo branco. Mas então vamos ver. Começa então a igreja toda escura e o padre abençoa o fogo novo. O fogo é a imagem do Espírito no qual o Pai ressuscitou Jesus. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou, derramando o Espírito sobre ele. Então o padre abençoa o fogo novo e prepara o círio pascal. O círio é a imagem do Cristo ressuscitado. Não deve ter na igreja um andor, uma charola pronta com a imagem do Senhor ressuscitado, entrar com a imagem de Jesus ressuscitado na hora do Aleluia ou na hora do Glória, nada disso. A imagem de Cristo ressuscitado na liturgia é o círio. Mas e o círio? O círio é a imagem de alguém? É que Cristo ressuscitado não pode ser descrito. É que Cristo ressuscitado não está mais sujeito às nossas aparências. Ele está em outra. Ele agora no seu corpo e na sua alma tem a vida do Pai. Por isso é tão bonito o círio, alfa e ômega. Cristo é o princípio e o fim. Vejam, com os 5 chagas, os 5 grãos, lembrando as chagas do Senhor em forma de cruz. E o ano presente, 2016, para lembrar que a Páscoa de Cristo é hoje na nossa vida, quando celebramos na Sagrada Liturgia o rito pascal. Então, entra na igreja, que coisa linda, veja, na frente o círio aceso, atrás o padre com o povo, que coisa linda. É Cristo atravessando a morte, o mar da morte, acompanhado pelo seu povo, pela igreja ao longo dos séculos, até o fim dos tempos. A igreja estará assim. A gente entra na morte e atravessa com Cristo. Atravessa as trevas desse mundo e as trevas da morte. É assim que a gente entra pela igreja escura. E 3 vezes o diácono ou o padre canta: eis a luz de Cristo. E onde a gente na sexta-feira santa ajoelhado viu o lenho da cruz, agora de pé a gente diz graças a Deus. Então é o rito do fogo. Chegando ao presbitério, o padre ou diácono entoa o precônio pascal, o grande anúncio, o pregão pascal, né? E depois, então, esse é o primeiro momento da liturgia da vigília pascal. Feito isso, apagam-se as velas, fica só o círio aceso, e então se lê as 9 leituras da Escritura. Por que tantas? Porque é uma vigília. Vigília pascal sem você se cansar não é vigília. Vigília pascal sem você ter vontade de dormir, sem ter sono, não é vigília. É uma vigília em honra do Senhor. Nessa noite, Deus vigiou para tirar do nada todas as coisas. Nessa noite, Deus vigiou para tirar da morte Isaac, que já estava marcado para morrer, e livrá-lo da morte. Nesta noite, Deus vigiou para abrir o Mar Vermelho e fazer Israel passar, saindo do Egito. Nesta noite, Deus vigiou para ressuscitar o Filho Jesus. E numa noite como essa, Deus fará brilhar para sempre o Cristo como o sol eterno do dia sem fim na glória. É uma noite santíssima. Por essa noite Deus criou o mundo. Para essa noite nós somos criados. Essa noite santíssima, a noite será luz para o meu dia, vai dizer o precônio. Veja, está vendo? Ó noite, só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia. Por isso de ti está escrito: a noite será luz para o meu dia. Está aí. Então, é uma noite longa, sim. 9 leituras. Lembra as leituras? Nós vamos escutar a criação do mundo. Por quê? Porque em Cristo tudo é recriado. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Depois o sacrifício de Isaac.
Deus poupa Isaac. Veja como Deus ressuscitou o seu filho. Depois a travessia do Mar Vermelho, a saída, né, do povo de Deus do Egito, a Páscoa. Veja, é a noite da Páscoa, é essa noite. Depois 2 leituras do profeta Isaías, louvando Jerusalém. Jerusalém é a igreja, agora formada, nascida da Páscoa de Cristo. Depois todos vós que tendes sede, venha, vinde à fonte, vinde comer, vinde beber. Beber o quê? Comer o quê? A graça de Cristo ressuscitado dada nos sacramentos. Vejam. Depois o profeta Ezequiel, eu vos tirarei dos vossos túmulos, eu vos lavarei com água viva. Essa água é o Espírito Santo. No batismo, pela morte e ressurreição de Cristo, nós somos tirados do túmulo do pecado. Depois o profeta Baruque, bem-aventurados somos nós, ó Israel. Israel, não des a tua glória a outrem. Não é? Qual é a tua glória, Israel? É cumprir a lei do Senhor. Qual é a tua glória, igreja? É amar o Cristo, que é a palavra de Deus. Então, depois dessas 7 leituras do Antigo Testamento, cada uma com um salmo, vem a epístola da missa. Se canta o glória, aí sim, se toca a campainha, se tocam os sinos. Em algumas igrejas se faz uma coisa interessante. A igreja fica na penumbra, ou na escuridão, e só o círio aceso. E agora, no glória, se acendem as luzes. Se pode fazer assim? Se pode. Não está prescrito, mas se pode. Então, o fato é que em algumas igrejas aí sim se acendem as velas. É nessa hora que se acendem as velas. Então, é o glória. Já o glória, prenúncio da Páscoa. Depois do glória, a oração da missa do dia. Tá certo? Oremos. E a epístola. A epístola de São Paulo aos Romanos. Né? Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todo aquele, né? Então, somos agora uma nova criatura em Cristo. Depois, então, veio o Evangelho. A proclamação do Evangelho, que nesse dia se lê sem tochas. Né? Porque já tem o Círio Pascal ali. Isso só nesse dia. Só na noite santa da Páscoa, na vigília. Depois, a homilia, termina a liturgia da palavra. Pronto. Aí começa a liturgia batismal. Por quê? Porque nesse dia a igreja batiza seus filhos. Por que nesse dia? Porque ser batizado é ser mergulhado. A palavra batizar quer dizer mergulhar. Mergulhado na morte e na ressurreição do Senhor. Aquela água é cheia do Espírito Santo. Então, ainda que não tenha batismo, se deve pelo menos se benzer a água e aspergir o povo para renovar as promessas do seu batismo e, sendo aspergido, fazer memória do batismo. Por isso que é muito bom, siga esse meu conselho, na vigília pascal vá de branco para a igreja, recordando o seu batismo, a veste batismal. Lembre que as pias de água benta estão vazias desde a sexta-feira, da quinta-feira santa, após a missa da ceia do Senhor. Agora sim, a água nova, a água batismal, a água da vigília pascal. Então, se tiver a bênção da água batismal para o batismo, se canta a ladainha de todos os santos. Depois, renovamos as promessas. Então, depois o padre abençoa a água, né, vai tocar na água, impor as mãos sobre a água, pedindo que o Espírito Santo de Cristo, morto e ressuscitado, venha sobre a água. E depois nós vamos renovar a nossa renúncia a Satanás, renovar nossas promessas batismais e receber a aspersão com a água benta. Se houver batismo e crisma, antes disso, logo depois da bênção da água, o padre batiza e crisma. O padre, nessa noite, se o bispo permitir, pode crismar, tá certo? Na catedral, o bom é que o bispo batize, crisme e dê a comunhão. São os sacramentos da iniciação cristã. É uma coisa linda. Pelos sacramentos você entra na morte e ressurreição de Cristo. Que coisa linda. Não é uma coisa do passado. Não, você entra. Hoje eu entro em Cristo morto e ressuscitado. Hoje eu morro com Cristo para essa vida meramente humana, psicofísica. E essa vida psicofísica, eu a revisto, eu a impregno, eu a encharco com a vida divina, a vida que é o Espírito Santo de Cristo. Para isso os 3 sacramentos, batismo, crisma e Eucaristia. Então, terminada a liturgia batismal, vem a última liturgia, a liturgia eucarística, que é a que nós conhecemos. A partir do ofertório da missa, é a missa de Páscoa. E vamos comungar com Cristo. Olha, quem diz que católico
adora um Deus morto. Oh, meu Jesus Cristo, que loucura. A gente comunga com o Senhor vivinho, ressuscitadozinho. Atenção que a comunhão nessa noite tem que ser com as hóstias consagradas na vigília. Aí aquelas hóstias da Sexta-feira Santa que sobraram, essas, durante a oitava da Páscoa, sim, podem ir comungando. Mas na noite da Páscoa, no dia da Páscoa, as hóstias consagradas, né, na missa desse dia, na vigília pascal, ou na missa do dia da Páscoa, quando o sol já nasceu. Então, pronto. E se termina, né, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. No outro dia, durante o dia, ainda vai haver outras missas, né, mas a missa de Páscoa, por excelência, é a vigília pascal. Quem participou da vigília, celebrou a Páscoa. Durante 8 dias, a igreja celebra como se fosse um dia só, é chamada oitava da Páscoa. Todos esses dias se canta o Glória, se deve cantar a sequência de Páscoa antes do Aleluia do Evangelho, tá certo? E até o domingo da oitava da Páscoa, o domingo seguinte a Páscoa que fecha a oitava, e depois vem os 50 dias, não é, do tempo pascal, que a igreja celebra com a exultação de um só dia, até Pentecostes. Por quê? Porque o dom do Espírito é fruto da Páscoa. Cristo morreu, ressuscitou no Espírito para nos dar o Espírito. É isso. O que é bonito, viu, meu irmão, é que, veja, para o cristão, para nós que participamos dos ritos pascais, a Páscoa de Cristo não foi há 2000 anos, simplesmente. A Páscoa de Cristo é hoje. A Páscoa de Cristo é agora. Está lá o Sírio, 2016. Veja, não foi... O anúncio não é que Jesus ressuscitou há 2000 anos. O anúncio é que hoje, para nós, o Senhor ressuscitou. Quando o judeu celebra a Páscoa, ainda hoje, o pai de família diz assim: todos nós que comemos essa ceia pascal, devemos saber que saímos do Egito. Veja, todos nós que comemos dessa ceia pascal, atravessamos o Mar Vermelho, saímos do Egito. Então, celebrando o rito, você entra em contato com aquele evento, com aquele fato que o rito torna presente na força do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença entre você participar da celebração e você fazer uma dramatização. Uma dramatização da Semana Santa, da Paixão de Cristo, é um teatro. É bonitinho, é. Tem o sentido catequético, uma serventia catequética, uma utilidade? Tem. Mas é só na liturgia que o acontecimento se torna presente com toda a força de salvação. Por isso, não perca os ritos pascais. E essa Páscoa a gente celebra todo domingo na Eucaristia. Na Eucaristia. Para um cristão, todo domingo é Páscoa. Ou melhor, toda missa é Páscoa. O Cordeiro imolado e ressuscitado se faz presente no altar para ser oferecido o Filho ao Pai no Espírito, em sacrifício. E o Pai nos dá o Filho no Espírito em comunhão. Deus é bom. Deus é grande. Deus é incrivelmente criativo no seu amor salvador. Feliz Páscoa. Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de